Em média, a cada 4 segundos, uma pessoa tira a própria vida neste planeta. Os motivos são inúmeros, e refletir sobre esses assuntos torna cada vez mais necessário, visto que já é considerado o mal do século. Estes dados indicam a importância de medidas mais eficazes e permanentes na sociedade para que estes números sejam alterados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos mais de 800 mil pessoas cometem suicídio. E por isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a depressão, que é quase o principal motivo da depressão. Nós vamos falar, sobretudo, porque estamos no mês de setembro. E o mês de setembro é considerado o mês amarelo e é o mês que celebra todos esses assuntos e fala sobre esses assuntos contra a depressão e claramente também sobre o suicídio, sobre a prevenção da depressão e do suicídio. Eu tenho comigo aqui Egla Alves, a psicóloga, que está sempre conosco, e hoje é uma data muito especial e uma data que assinala também muito trabalho, porque queira assim, queira não, Egla, esse tema traz muito trabalho para todos nós. Toda a sociedade deve envolver nesse assunto, toda a sociedade deve falar sobre esse assunto, certo? Certo, e eu acho que principalmente chama-nos a atenção para uma coisa que eu acho muito importante, que é, nós temos a tendência a falar da depressão, do suicídio e falar já em termos de tratamento. E aqui, e o que eu gostaria hoje de alertar é que mais importante do que o tratamento é fazermos prevenção. É importante também dizer que é sempre possível prevenir uma depressão. Não, nem sempre é possível, mas há muitas perturbações depressivas que podem ser prevenidas. Nós temos é que investir na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. E claro que para isso também temos que perceber o que é que podemos fazer, sem dúvida nenhuma. A medicina tradicional e convencional, ela chega muito antes para as doenças mais físicas e as emocionais acabaram ficando um pouco guardadas e muito ligadas às vezes ao místico. Então hoje nós já sabemos que as doenças mentais acarretam até outros tipos de problemas e até outras doenças físicas também. Por isso também é importantíssimo as pessoas lá em casa perceberem que não é só tratar o corpo que você vai ter uma boa vida, não é? Sim. Hoje, nesse evento que nós vamos falar aqui também no Planeta Mulher, a Egla traz, sobretudo, mitos e verdades. E eu acho isso muito pertinente, Egla, porque nós vivemos num mundo que tem muita informação, mas pouca informação boa, pouca informação que é fidedigna. Exatamente. E toda gente, uma das coisas que eu respeito muito são os psicólogos, os psiquiatras, porque cada vez mais qualquer pessoa, e aqui não é desmerecendo outras profissões, mas uma pessoa que é coach, jornalistas e bloggers, toda gente às vezes se sente capaz de falar sobre a saúde mental, e isso de todo não é correto. Sim, e é assim, e eu vou pegar primeiro por uma coisa que eu estava a dizer inicialmente, que é, em termos de medicina tradicional, era importante as pessoas perceberem que há muitas doenças físicas, nomeadamente o cancro, por exemplo, que é uma doença que nos assusta imenso, que pode ser prevenida também através da saúde mental. A depressão é um grande preditor para o cancro, por exemplo, e para outros problemas de saúde, tal como alguns problemas de saúde podem provocar algumas perturbações depressivas. E isto está tudo interligado. Até porque nós, o que temos que pensar é que nós somos um todo. Nós somos físico, não é? Nós somos parte mental e alma, ou espírito, seja o que for, para as pessoas o nome que lhe queiram dar. Mas nós somos tudo isso junto e todas estas partes se afetam mutuamente. Por isso é muito importante percebermos que quando estamos a investir numa, estamos a investir nas outras todas. Claro que a saúde mental, e agora o que estava a dizer por fim, a saúde mental acaba por ser muito vaga, não é? Sim. E acaba por haver muita coisa, cada vez mais há diferentes abordagens e muita gente acha que pode e deve falar sobre isso. E claro que sim, não acho mal, e até porque eu acho que nós devemos procurar diferentes respostas, ou seja, neste caso a depressão, se eu tenho uma depressão, eu acho que se deve começar sempre para a parte médica e psicológica, ou seja, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, eu acho que é importante, mas não descarte de maneira nenhuma, até acho que é complementar, procurarmos outras vertentes, o yoga, por exemplo, o mindfulness, seja o que for, o reiki, tudo o que me faça sentir
que aquilo me traz alguma coisa de bom e que me pode ajudar no autoconhecimento, tudo é permitido. E dependendo do nível também, Sim, né? claro. Porque, aliás, e já que estamos falando de prevenção, e isso é importantíssimo, se calhar essas técnicas, esse formato é muito importante para o início. Mas será que numa depressão profunda isso vai funcionar? Isso também é importante a gente analisar aqui. E eu quando falei, e deve ter percebido que eu não disse, nunca falei em depressão só, tenho estado a falar em perturbações depressivas. Sim. Por isso mesmo, porque nós achamos que a depressão são aquelas pessoas que se sentem completamente incapacitadas, que estão muito tristes, que estão muito mal, que se fecham em casa, que não querem ver ninguém, que perdem capacidade para trabalhar, que não têm concentração. Sim, mas isso é a depressão major. Okay. É quase que o último ponto de depressão. É engraçado porque até muito pouco tempo, se calhar ainda no início da nossa geração, só se identificava essa depressão quando a pessoa já estava assim. Sim, claro. Não era? Sim. E eu lembro claramente que eu tinha pessoas, tios, que comentavam: fulano morreu de tristeza. Não é? Sim. Era depressão. Sim, não é algo novo. Claro. Não é. Só que o problema é que as pessoas, e ainda têm um bocadinho vergonha de falar. Ou seja, porquê? Porque se começou a ver, e é um dos mitos, começou-se a ver... ou as pessoas que tinham depressão eram vistas como fracas. Ela não quer trabalhar, ela é uma pessoa fraca, é pouco inteligente, não pensa bem e por isso, agora deixar-se levar por esses sentimentos. O que as pessoas têm que perceber é que a depressão não é uma coisa que eu provoco, não é uma coisa que eu permita. Não é uma escolha, né? Exatamente, porque acha-se muito que se a pessoa quiser, sai daquele estado sozinha. Só precisa de ter força de vontade. Isso é um dos mitos. Não é só a força de vontade, porque isto é uma doença e é isso que nós temos que perceber. A depressão não é um estado de espírito que eu escolho ou que eu decido que agora vou estar aqui a descansar neste estado de espírito durante algum tempo. É uma doença e tem que ser tratada como tal. Agora, eu acho que está aqui um dos mitos e é bastante importante que a gente discuta, que é: o sofrimento não adoece? Isso é quase um contrassenso, exatamente, né? Eu percebo o que é que está a dizer. É assim, o sofrimento pode adoecer-me se eu permitir. Ou seja, a nossa saúde mental saudável deveria ser governada, digamos assim, por dois polos. Sim. Um superior e um inferior, que seria o sofrimento e o prazer. E uma saúde mental normal ou saudável vai andar aqui a flutuar. Há alturas em que eu estou mais próxima do prazer, há alturas em que estou mais próxima do sofrimento. Dentro daquela máxima que diz sempre: nunca vamos ser completamente felizes e nunca vamos ser completamente tristes. É isso. Sim. O normal é isso. O andar está a flutuar. Exatamente. E pode haver alturas em que estou extremamente feliz e há de haver outras em que estou muito triste. Qual é o problema com a depressão? É que deixa de haver prazer. A capacidade de eu ter prazer, de eu me sentir bem, de eu estar feliz, desaparece. E eu fico presa a este contínuo de baixo, que é a parte do sofrimento. E eu fico aqui e deixo de fazer, lá está esta oscilação, e fico presa nesta parte de baixo. E é por isso que depois o humor deprimido que nós costumamos ouvir falar é a tristeza, o vazio interior, a desesperança, eu achar que nada vai correr bem. Até há um estudo muito interessante que diz que até as cores, a pessoa em estado depressivo deixa de ver da mesma forma. Isso é brilhante, isso mostra o que eu acabei de dizer, que é as cores, que são uma coisa que me alegram, não é? Que podem influenciar a minha emoção e o meu bem-estar, até isso fica diferente. Porquê? Porque tudo passa a ser igual, tudo passa a ser preto e branco. Será que é por isso que escolhe o amarelo para o setembro amarelo? Porque o amarelo é o sol, faz é a luz, todo sentido, não é? Exatamente, é luz, é prazer, é emoção, emoções positivas. Agora também é importante pensarmos numa coisa, que é não cairmos, hoje em dia há muito o positivismo tóxico. Não podemos ter pensamentos tristes, não podemos ter pensamentos maus, tudo tem que ser positivo. Isto está errado. Também é outro contrassenso, porque se não podemos viver sempre lá na parte de baixo, também não podemos viver sempre no mundo da Alice. A tristeza faz parte, a tristeza é normal. Agora, uma coisa muito importante, quando é que eu sei que a tristeza deixa de ser saudável e passa a ser doença? Quando ela não tem causa. Se eu me sentir triste e pensar, porquê é que eu me sinto triste? Olha, sinto-me triste porque me chateei com a minha melhor amiga. Ok, isto é uma tristeza completamente saudável. Ora, se eu passo vários dias triste,
em baixo e não consigo perceber o que é que me trouxe aqui, o que é que me está a provocar aquele sentimento, então é porque eu estou doente. É a hora de ligar o Exatamente. alerta, né? Mas também posso pensar, eu posso estar deprimida e ter uma causa. Por exemplo, perdi um familiar, uma pessoa muito próxima. Um estado de luto, não é? Exatamente. Mas aí, o que é que a tristeza me diz? A tristeza aí diz-me qualquer coisa na mesma, que é, tens que te adaptar. Eu estou triste para me poder recolher, para poder emocionalmente descansar e para aceitar a situação como aconteceu e arranjar formas de me adaptar a esta nova realidade. Isso é maravilhoso, se a gente pensar em outra vertente, porque afinal a tristeza vai ser também uma ferramenta para nos ajudar a sobreviver. Sem dúvida nenhuma. Aliás, não é só a tristeza, qualquer emoção é um indicador. Sempre que nós temos uma emoção, em vez de reagirmos a ela, que é o que fazemos na maior parte das vezes, nós reagimos de acordo com a emoção, nós devemos pensar. A emoção é sempre uma indicação. Uma indicação que pode levar a duas respostas, ou a uma solução ou a um problema. Sim. Por isso, eu sinto uma emoção, seja positiva ou negativa, eu tenho que pensar o que é que esta emoção me está a indicar. O que é que isto quer dizer? Nós voltamos lá atrás, porque na verdade não estamos ainda deprimidos, mas aí é a hora da escolha. Não é aqui antes de chegar na escolha, não é escolha estarmos deprimidos ou não estarmos deprimidos, mas aqui nesse momento é a escolha de falar, espera, o que é que eu vou fazer com essa tristeza? Sim. Né? É a escolha eu deixar que a emoção me controle, porque é isso que nós acabamos por fazer muitas vezes, deixamos que seja a emoção a controlar a nossa vida, e é isso que nós temos que prevenir, que é, por isso, mas aí é muito importante eu conhecer-me e conhecer cada uma das emoções, eu nomear, ok, eu sinto uma emoção. Que emoção é esta? É tristeza, é alegria, é raiva, é rancor, é medo? Nós não podemos ter medo dessa... Não, exatamente. O que é que eu sinto? Emoções. Sinto isto. Qual é o segundo passo? Aceitar. Ok, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu estou a sentir isto faz parte de mim, eu aceito isto. Depois de aceitar, eu saio um bocadinho. Ou seja, tentar ver isto da parte de fora, tentar perceber que eu não sou aquela emoção está a acontecer em mim naquele momento, mas eu não sou. E por fim fazer o que é mais importante, que é agir de acordo com os meus princípios e valores, com quem eu sou e não de acordo com a emoção. Isto faz toda a diferença. E se não puder agir, é simplesmente aceitar a situação e conviver com aquilo. Mas há sempre uma forma de agir, porque é assim, porque é o que eu digo, há sempre, ou arranjamos uma solução, ou então, se não há uma solução a arranjar, é isso, é a aceitação. É a aceitação, imagina que eu luto. Eu morri, um parente meu morreu, e de repente se eu tô sem aquela pessoa, isso não tenho o que fazer. Mas aí então agir como viver nesse momento. Exatamente. Sem ele. É aceitar que aquilo aconteceu e é perceber como é que eu vou viver agora, como é que eu me vou adaptar a esta nova realidade, o que é que eu posso fazer para que a falta não seja tão negativa na minha vida. Aliás, como é que eu posso transformar isso numa coisa positiva? Vou-me agarrar às coisas boas que vivi com aquela pessoa e à felicidade que tive com ela. O que é praticamente impossível para quem já está completamente embaixo. Exatamente. Quem já está numa depressão mais profunda, sem ajuda, ela vai pensar o quê? Ela vai pensar, nunca mais isso vai resolver. A minha vida nunca mais vai ser igual, acabou, nunca mais vou ser a mesma pessoa, nunca mais vou ser feliz, vou ter momentos de prazer e de alegria, não há nada que me possa mudar. E perde a capacidade de enxergar os outros parentes, por exemplo, exatamente. o trabalho. E de valorizar as outras coisas todas positivas que tem à nossa volta. Vamos a mais um mito? Olha, vamos a mais um mito que eu acho que são sempre muito importantes. Por exemplo, os níveis de stress são algo impossível de controlar. Falo nisto porquê? Porque nós sabemos que o stress contínuo é uma das causas da depressão. E nós temos muita tendência a dizer o stress é uma coisa que é externa a mim, eu só controlo o que é interior. Sim, essa parte é verdade, mas apesar do stress, que pode ser stress em casa, no trabalho, em alguma situação que me aconteça, alguma doença, seja o que for, esse stress, que é verdade que é externo a mim, só me vai controlar se eu deixar. Ou seja, eu posso olhar para essa situação e pensar, porquê é que essa situação me gera stress? E tenho duas escolhas, ou me mantenho naquela situação ou tento sair dela. Por exemplo, eu estou mal no meu trabalho, não me sinto realizada, não me sinto feliz, sinto que aquilo é uma causa de stress. Então eu tenho duas hipóteses, só que o problema é que as pessoas acomodam-se e não percebem isso. E às vezes até escolhe uma ferramenta extra
que não é eficaz, mas que é confortável, que é o reclamar. Sim, Não claro. é? Então, de Sem repente, dúvida. não, eu tô aqui na minha zona de conforto, eu já tenho esse trabalho, eu vou ficar aqui. Já estou aqui há muitos Já estou anos, aqui há já muitos não anos. posso sair e agora vou perder O desemprego muitos está direitos. enorme. Exatamente. Então, é muito mais fácil reclamar, por exemplo. Sim. E que a reclamação também, se deixar, leva a gente para um estado depressivo. Sim, claro que Porque sim. a gente vai reforçando tanta informação que uma hora Sim, a gente vai chegar lá. Mas outro mito. Sim, outro que seja interessante. A depressão é algo que se consegue reverter, basta ter força de vontade. Ouvimos isso tanta vez. O tempo todo, né? Basta as Levanta pessoas dessa quererem. cama, vão tomar Exatamente. sol. Se quiseres, podes. Basta quereres. Não basta querer. Não. Porque a depressão implica não só pensamentos negativos que nós falamos até agora, mas implica aqui algumas características físicas. Cansaço. Um cansaço extremo, em que eu não consigo mesmo levantar-me, dores no corpo, porque assim, como nós já falamos, há vários tipos de depressão e há algumas depressões mascaradas, não é? Essas mascaradas, como é que elas aparecem? Aparecem muitas vezes, por exemplo, naquela pessoa que só trabalha e anula completamente a vida familiar. Okay. O trabalho é a coisa mais importante. Estou a dizer exemplos de características. Nervosismo, aquela por exemplo, pessoa que é super perfeccionista, que tudo tem que estar perfeito. Aquela pessoa que está sempre a reclamar em casa porque ninguém faz nada direito e ela que é a pessoa que anda sempre a pôr tudo direito ali à volta. Aquelas Tem muitas caras a depressão, né? Muitas, e é isso que é importante perceber. E eu acho que principalmente, por exemplo, nos homens, a depressão não é vista da mesma forma como nós falamos agora. Por exemplo, eu já acompanhei uma pessoa, um homem, que ele quando começou a perceber que podia ter ali algumas características depressivas porque tinha imensas dores de estômago. Okay. Isso é uma coisa que nós nunca associamos. As crianças exatamente a mesma coisa. Uma criança pode ter diarreias fortes, pode ter dores de estômago, dores de cabeça, porque nós achamos, as crianças não têm nada que as chateie, que as preocupe, porque é que vão ter depressão. Febre, né? Exatamente. As febres são bastante conhecidas na depressão. Ou então mesmo na criança, a irritabilidade, o ser mal criada, que nós dizemos, o não ter atenção na escola, tudo isso implica e pode ser depressão. Por isso é importante nós termos essa sensibilidade e estarmos despertos ao outro. Tão simples quanto isso, Égula, tínhamos tanto ainda para falar, mas nós agora vamos acompanhar o evento, que é extremamente importante para todas as pessoas que vão vir nesse evento, mas também para todas as pessoas que estão aí a nos assistir. Essa parte do programa termina assim, mas é muito importante que você fique atento a esses sinais, que não deixe avançar e que fiquem realmente atentos às pessoas que você ama, porque todos nós temos o poder de contribuir e colaborar um pouquinho com o bem-estar de todos que vivem ao nosso lado. Nós trabalhamos a área social, é uma das nossas áreas de eleição e a área social que trabalhamos é uma área em que somos chamados a intervir com indivíduos, homens e mulheres, muitos deles com situações que têm muito a ver com esta temática, depressão. Não só porque o percurso de vida assim os canalizou para uma situação menos agradável de viver, mas porque a própria sociedade às vezes também os empurra um bocadinho. E dando nós essa resposta, eu fiquei logo atento, disse logo que sim, porque já estou a ver aqui uma possibilidade de haver mais uma estratégia que possa vir ao encontro de facilitar um pouco a ajuda que nós damos a estas pessoas, no sentido de elas se rejuvenescerem, se tornarem pessoas mais úteis novamente. Voltando àquela ideia da esperança que nunca deveriam ter perdido e que algumas parecem que perderam. Identificar padrões e tendências do suicídio registrados em Portugal. Esses são alguns dos objetivos deste evento que aconteceu na Confederação. Como missionária, nós temos um projeto. Esse projeto eu vi exatamente para os Açores para aplicar esse projeto, que é um projeto de grupo de apoio dentro das áreas emocionais, onde tem um curso de 7 meses, onde trabalhamos semanalmente dentro das áreas de recuperação. Naquelas áreas que realmente vive do passado, traz para o presente o passado, mas fica ansioso pelo futuro. E nós queremos ver pessoas saudáveis a saber deixar o passado para trás, viver o presente e esperar o futuro chegar. Mas dentro das áreas principais, exatamente pessoas que sofrem abuso,
pessoas que sofrem violência doméstica, dependentes químicos e outras compulsões. Então, nós estamos aqui exatamente com esse projeto. Na Ilha de São Miguel, nós já estamos há 3 anos e nesses 3 anos nós temos 2 lugares que aplicamos esse trabalho. E já temos hoje, né, nós vamos escutar o depoimento de uma pessoa que passou pelo projeto, que vem exatamente de um abuso, vem exatamente de uma violência doméstica e como ela tem superado e agora conseguindo se ver quem é ela e não usando uma máscara. Em Portugal, a cada dia, 3 pessoas põem termo à vida. Apesar das estatísticas, este é o assunto ainda muito desconfortável para muitos.